Só um pouquinho. Mas aí eu não acostumo e vai fazer na igreja. Vamos parar de pé. É, eu sei. Aqui pode, mas lá a gente acostuma. Aí vai fazer a mesma coisa. Não. Quer fazer todo o meu bonito. Gato em pedaço. Então vamos só o couro. Só o couro. Isso. Amém. Aí você tinha visto que eu não estou acertando falar, mano. Cristo foi preparar um lugar. Cristo foi preparar um lugar.
Bendito e louvado seja o nosso Pai, vive e reina nos altos dos céus. Graças te damos ao Pai por estar aqui reunidos em teu nome, Senhor. Amém. Muito obrigada, meu Pai, por nós estar aqui. Senhor, agora nesse momento queremos pedir a tua graça, Senhor. Amém. Pedir ao Senhor que prepare a mente, o juízo, a boca, os nossos sentidos, para nós cantar os hinos e também a palavra do Senhor que vai vir para nos alimentar a nossa alma. Oh Deus do céu, abençoe que cada um de nós saia daqui fortificado com a tua palavra, com esperança da tua salvação. Amém. Prepara nós para o teu reino, Senhor. E pedimos ao Senhor que vós repreenda todas as ciladas do Satanás que luta com nossas vidas, meu Pai. Senhor, por caridade te pedimos essas santas palavras em nome sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. É bom quando tá deitado, né? Tem chamado. Alguém chamou, né? A minha irmã que foi lá embaixo. Depois põe um lacinho no prego. Agora vira mais. Bora pra cá, contrário. Aí, foi muito, mais. Não foi muito. Tá bom, então dá pra É. Chama essa daí, irmã. Rosana. Rosana. Essa que quando nós vamos pra lá que mostra lá. Nós passamos lá na casa dela. Perto da sua casa, na rua de cima ali. É. Lá na arrumar, tá? Vamos no parceiro. É isso. Isso. Vamos rodar aqui, sei lá. Vai, irmão. Tá tocando sua casa, beleza? Combinado? Irmãos, primeiro quero saudar todos vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador. Amém. E pedir a Deus que o seu Espírito maravilhoso possa gravar em nossa mente e nosso coração uma mensagem que nós vamos primeiro eu quero começar fazendo uma pergunta. Por que o mundo, os habitantes do planeta Terra, tem Deus como soberano? Deus é tudo. Deus é criador, é mantenedor e é salvador. Nós temos esse Deus que é todo poderoso e nós vivemos aqui na terra rebelde contra Ele, sem obedecer a palavra. E Ele tem todo o poder para, de um abrir e fechar de olho, tanto Ele transformar como destruir esse planeta e destruir tudo que Ele criou. Se Ele quiser, numa palavra, Ele destrói. Então, você viu, né? Satanás foi o coração do ser humano. Para ficar cego e coração. Agora, sim, irmão, a pergunta é por que as pessoas continuam desobedecendo a Deus e Deus não faz nada com eles. Não faz nada com eles. Veja só, nós vamos ler na Bíblia sobre isso. Veja bem. Por quê? Porque se Deus usasse
punição na hora, no momento. Mas nós falamos igual, muito poder, né? Isso, é. Então, se no caso, ele não seria abuso de poder, ele ia exercer o poder sobre quem estava contra ele. Mas, veja bem, se ele fizesse isso, não teria duas igrejas. Era uma igreja só. Você está entendendo? Olha, uma pessoa que vê o que diz a palavra de Deus e não aceita, se Deus desse nele uma dor de barriga, veja bem, uma dor de barriga era o suficiente. Por exemplo, todo sábado que ele não se preparasse para ir para a igreja, nem lembrava, ele está se preparando para ir trabalhar, desse uma dor de barriga nele. Coisa simples, se não fosse para judiar, mas uma dor de barriga a ponto de ele não poder trabalhar naquele dia. No outro sábado, de novo, outra dor de barriga, no outro, outra dor de barriga, no outro ele já ia para a igreja. Você está entendendo? Então era fácil para Deus, trazer todos a adorar ele. Mas por que ele não traz? Porque aí ele estaria o quê, irmão? Obrigando. E por medo, ele ia para não sentir a dor de barriga. E aquela liberdade do livre-arbítrio de Deus. Isso, exatamente. Deus livre-arbítrio para nós escolher. Exatamente. Não funcionar. Então, Deus não ia. Então, se ele fizesse isso, ele estaria tirando o livre-arbítrio que ele deu para o ser humano. Você tem que adorar Deus se você quiser, se você sentir em seu coração que nós somos devedor a Deus. Se você reconhecer que é devedor a Deus, então você vai por amor. Olha, nós guardamos os mandamentos não é para ser salvo. Não, é porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então nós temos a gratidão, é por gratidão. Eu agradeço a Jesus Cristo porque Ele morreu na cruz em meu lugar. Então por isso eu devo obediência a Ele. Eu vou obedecer aquilo que Ele faz. E lá fora disso que nós guardamos os mandamentos para ser salvos. Não. Nós guardamos porque nós somos salvos por Cristo. Agora, se nós vacilar e sair dos caminhos de Deus, essa salvação nós perdemos. Essa salvação que nós temos, irmão, é como se fosse uma passagem, um bilhete. Quando você vai fazer uma viagem, você compra um bilhete na estação. Compra o bilhete, o caminho de você seguir dali da gurita onde você comprou ali, como é que chama? Gurita, como é que chama ali aquele negócio? O chalé onde vende a passagem? Guichê, bilheteria, tanto faz, guichê, bilheteria, gurita. Então, quando você sai dali com o bilhete na mão, você não pode dizer eu já estou embarcado. Você está entendendo? Porque você está com um bilhete, você comprou. É seu, você tem direito à viagem. Mas até você chegar no trem, ou até você chegar na estação e esperar o trem, pode acontecer algumas coisas. Você pode, no caminho, dar um troço e você cair, né? Um desmaio. Ou perder o bilhete também. Tem tudo isso. Então, eu perdi o bilhete. Essa é a condição, né? Exato. Perdi o O bilhete na mão é a condição que passou, você não foi. Exatamente. Acontece algum contratempo no caminho e você não chega no horário certo, perde o trem com o bilhete na mão. Então Jesus, através da sua morte, Ele pagou a nossa culpa. Então nós temos agora a salvação dada por Cristo. Todos nós temos. Mas o trem representa a entrada no céu. Então você está com a salvação na mão, você pode perder a qualquer momento. Se você vacilar na fé, você vai perder esse bilhete. Exatamente. Então nós somos salvos, mas porque temos o bilhete na mão. Nós temos a promessa de Deus da salvação. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vocês estão entendendo? Então aqui não está dizendo que você já está salvo. Não. Você tem a salvação. Se você continuar até o fim, ou seja, ir até a estação, esperar o trem chegar ali no trechinho, o trem parou, você subir o degrau do trem, aí você está salvo.
Mas se acontecer algum imprevisto de você não conseguir pegar o trem, você vai se perder com o bilhete na mão. Jesus pagou por você e você não entrou no céu. Você está entendendo? Então, veja bem, por que Deus não fez essas coisas? Aqui em Isaías, Isaías 57. Isaías 57. Tem dia que ele fica aí fazendo fogueira até de manhã. Então, mulher, homem, tudo. Acharam, meus irmãos, Isaías 57, 57, 11. Ajuda ela, Denise. Ai, irmã, ajuda ela. Isaías 57, 11. Tá? Então vejamos aqui o que é que diz. Aqui no 57, 11, fala assim. Misericórdia. Tá? 57. 11. Mas você tá envolvido, você não tá fora não, caralho. Eu tô te explicando pra você ficar chateado, cara. Você ficou lá. 57, 11. Mas de quem tivesse receio ou temor, para que mentisse e não te lembrasse de mim, nem de mim te importasse. Não é caso porque me calo, e isso desde muito tempo, e não me temes? Porque Deus se cala, meus irmãos. Deus se cala. Você não está temendo a Deus, e Ele se cala. Ele não vai fazer nada com você enquanto não chegar aquele dia. Porque Ele já deixou a palavra para você fazer. E você não faz e está procurando outros caminhos, Deus fica quieto, Ele deixa lá, Ele está sabendo que está errado aquele caminho, mas Ele está indo para aquele caminho. Deus não vai fazer nada com ele. E a pessoa acha que, porque Deus não está fazendo nada comigo, é porque Deus gosta de mim. Então eu devo estar no caminho certo. Você está entendendo? Então Deus está deixando para no último dia o acerto. Você sabia que era errado e você estava nos lugares errados. Entendeu? Então Deus, Ele se cala, Ele deixa você ir à vontade. Aí entra o livre-arbítrio que o irmão acabou de falar. Deus fala, eu te dei livre-arbítrio, você está vendo que é errado ali, e você quer ir, então vá, eu não vou fazer nada com você agora. Deixa aí. Até ou você reconheça e volte para Deus, ou então naquele juízo nós vamos ter um aceito. E as pessoas pensam que está bem, onde eu estou está bom, porque às vezes, veja só, às vezes ele ganha uma cesta básica ali numa igreja que não ensina a palavra de Deus corretamente. Ali tem, muitas vezes, tem um inimigo, tem um demônio está ali na pessoa, falando em língua estranha, e a pessoa está ali, encegueirado. Acha que é ali que ele deve ficar. Às vezes ganha uma cesta básica e diz, Deus me abençoou lá na casa dele, que eu fui ontem e ganhei uma cesta básica. O diabo faz tudo para poder segurar a pessoa no erro. Se a pessoa não abrir os olhos enquanto é tempo, a pessoa vai se perder tendo a verdade na mão. A Bíblia é a verdade. Se nós estamos com a Bíblia e dizemos para as pessoas que a Bíblia é a verdade, e nós não estamos seguindo essa verdade, nós estamos nos condenando a nós mesmos. A nós mesmos. Porque naquele dia Deus vai dizer, você mesmo falava que a palavra que estava ali na sua mão era verdade. Por que você não fazia aquilo que estava escrito lá? Então aquilo serve de condenação para a própria pessoa, quando ela diz que a Bíblia é a verdade e não obedece à verdade que está na Bíblia. Veja só, ele fala assim, mas de quem tivesse receio ou temor para que mentisse e não te lembrasse de mim, diz Deus, nem de mim te importasse. Está vendo? Por quê? Aquele que não obedece os mandamentos de Deus é mentiroso. Vocês estão entendendo? É mentiroso. E nele não está a verdade. Então Deus está falando, você se esqueceu de mim e foi atrás da mentira. Foi atrás da mentira.
E essas palavras, gente, eu não entendo como é com as palavras dessas tão forte e as pessoas veem escrito na Bíblia que o que eu estou falando é da Bíblia e ainda não aceita. Ainda continua na mentira, no lugar do mentiroso. Quer dizer, quer ser queimado no lago de fogo junto com eles, com aqueles que são mentirosos. Porque diz que se ajunta com, como é que diz o ditado? Se ajunta com quem presta, né? Com quem presta, que será um deles. Se ajunta com quem não presta, que será um deles também. Você está entendendo? Então, nós que estamos aqui, louvando a Deus e ouvindo a palavra de Deus, é uma coisa. Se nós fosse ajuntar lá com aqueles bagunceiros lá. Então, quer dizer, nós seríamos igual a eles. Igual a eles. Me diga com quem anda. Isso, é isso que eu quis dizer. Me diga com quem anda que eu te digo com quem é. Então, com quem vocês estão aqui? Com pessoas tementes a Deus. Vocês também são tementes a Deus. Por isso vocês estão aqui. Mas se vocês vão para um lugar errado, você vai ser errado também. Não adianta chegar lá e dizer, eu não sei, a culpa é dele que ele te ensinou assim. A Bíblia ensina nós todos. Veja bem. João 8:31. João 8, do 29, nós vamos ler do 29 ao 44. João 8, 29. João 8, 29. Acharam? Digam amém. Aqui, meus irmãos, Jesus está dizendo assim: aquele que me enviou, quem foi que enviou Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus enviou Jesus. Então Jesus está dizendo: aquele que me enviou está comigo. Jesus falou: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e vocês não me conhecem. Quem me vê o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crê que o Pai está em mim, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, o Pai não só volta. Então ele está dizendo: aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você está vendo? Então, para Deus não deixar você só, para você estar com Deus, você tem que fazer o que agrada a Deus. E o que é que agrada a Deus? É cumprir com os mandamentos de Deus. Se eu não cumpro com os mandamentos de Deus, eu não estou agradando a Deus. E como que eu fico falando por aí que eu estou com Deus, ainda dizendo até que eu estou com o Espírito Santo falando em língua estranha, sem guardar os mandamentos? Eles estão mentindo descaradamente. E achando que está com Deus. Você está entendendo? Então, Filipe teria uma convicção que Jesus era realmente Filho de Deus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você não me conhece. Quem me vê a mim está vendo o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não sei que eu estou no Pai, que o Pai está nele, que as palavras que eu digo não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim para a sua obra. ainda não estava seguro. Exatamente. Ele ainda continua. Espera um pouco, irmão. Aqui, nós lemos o 29, vamos para o 30. Então aqui Jesus está dizendo que Deus está com ele porque ele faz o que agrada a Deus. Se nós fizermos também o que agrada a Deus, Deus está com nós, com toda certeza. Se nós não fizermos aquilo que agrada a Deus e nós dizer que está com Deus, nós estamos mentindo. E em nós não está a verdade. O 30. Dita essas coisas, muitos creram nele. Está vendo aí? Gente, com as palavras dessa, aquele que é sensato, aquele que é prudente, veja bem, ele vai acreditar
na palavra de Deus, ele vai ver que precisa fazer a vontade de Deus e ele se afasta dos lugares errados. Que aqui está dizendo, ó, dita essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus. Olha que interessante esse versículo, irmão. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele. Agora Jesus fala para aqueles que creram nele. Se vocês permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Está vendo aí? Então nós ouvimos a palavra de Deus, crê na palavra de Deus. Se nós continuar obedecendo aquilo que Deus falou, nós somos realmente discípulos de Jesus. Se nós não obedecer a palavra e disser que nós somos discípulos, nós estamos mentindo. E em nós não está a verdade. Vamos para o 32. Jesus falou que conhecereis a verdade e a verdade vai libertar. E o que é a verdade? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Se a palavra está falando e você aceitar, você vai ser liberto da mentira. Você vai dizer naquele outro que te chamar, não, eu não vou para aí porque aí não está cumprindo com o que diz a Bíblia. Eu vou para onde está fazendo aquilo que diz a Bíblia. Mas não, eu vou para lá porque eu gosto de lá, tem pessoas que eu gosto. Quer dizer, nós não vamos se perder por causa de ninguém. E outra, se eu tenho pessoas aonde está errado, eu preciso aprender mais aonde está certo, para poder levar para aquela pessoa, para tirar ele de lá, para se salvar eu e ele. Se eu vou para junto aonde ele está errado, o que vai acontecer, irmão? Os dois se perder. Vocês estão entendendo? Nós precisamos estar perto da verdade para nós aprender mais, para levar nosso parente que está na mentira. Para poder dizer, olha, você escute aqui. Às vezes ele não quer me escutar, mas escuta o outro. Não quer escutar aquele, mas escuta o outro. Aí o outro vai devagarinho explicando para ele, vai dizer, olha, é verdade mesmo. Então agora ele sai da mentira e vem para a verdade. Agora se eu vou junto e fico lá com ele, o que vai acontecer? A perdição está aí. Então nós temos que, Jesus falou, quem não aborrecer pai, quem não aborrecer mãe, quem não aborrecer filho, quem não aborrecer irmão por minha causa, não é digno de mim. Você está entendendo? Para nós se salvar, nós vamos aborrecer pai e mãe. Como aborrecer pai e mãe? Quando o pai não quer a verdade. E o filho quer. Muitos rapazes, muitas moças que receberam o estudo da igreja adventista, quando ele chegou em casa que falou para o papai e para a mamãe que ele ia se batizar na igreja adventista, o pai e a mãe falou, se você fizer isso, você vai ser expulso de casa. E ela fala, infelizmente, meu pai e minha mãe, eu conheci a verdade. Mesmo que eu seja expulsa, mas eu vou aceitar a verdade. E ela sai e deixa o pai aborrecido. Ela aborreceu o pai e a mãe. Mas ela diz, então, para não aborrecer o pai, para não ser expulso de casa, eu não quero aceitar ser batizado, eu não quero ser adventista e vou ficar com meu pai e minha mãe. Aí não aborreceu o pai diz, é isso, filha, é isso, filho, e os dois vai para o inferno. Tá vendo? Os dois vai para o inferno. Por quê? O pai vai para o inferno por ignorância. A filha sabia, e para fazer o pai ficar alegre com ela, vai para o inferno por causa disso. Você está entendendo? Então, se o outro não aceitar, nós devemos chamar o pai, a mãe, o irmão, o tio, a prima e os vizinhos, amigos. Nós todos devemos chamar. Mas se ele não quer, fala, você não quer, eu quero. Eu vou seguir esse caminho. Mas não quer, eu não vou por causa do meu filho, eu não vou por causa do meu pai, eu não vou por causa da minha mãe, eu não vou por causa do meu irmão. Você vai se perder o irmão e a pessoa que sabia da verdade. Agora o 33. Veja que quando Jesus falou 32, vamos explicar isso aqui. Jesus falou para os judeus ali. Disse, pois, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que alguns deles falaram para Jesus? Não os que creram. Os que creram ficaram calados, mas os que não creram falaram para Jesus assim. Responderam-lhe, no 33.
Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos. Escravo de alguém. Como diz tu, sereis livres? Ou seja, ó, eles estavam falando para Jesus ali, ó, nós estamos livres, nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão, nós somos livres. Como é que você está falando que nós vamos ser livres? Aí Jesus fala para eles: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, quem é que comete pecado? O que diz a Bíblia? A lei de Deus. Se você não guardar a lei de Deus, você está cometendo pecado. E se você está cometendo pecado, você é escravo do pecado. É escravo do pecado. Vocês estão entendendo? Quem comete pecado, disse Jesus aqui no 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então a pessoa que não obedece à lei de Deus são escravos do pecado. Uma igreja que não guarda o sábado é uma igreja toda escrava do pecado. Vocês estão entendendo? Aí como que eu vou ser escravo do pecado também lá junto com ele, lá no meio? Como que eu vou ser salvo dessa maneira? Eu sendo escravo do pecado. Eu preciso ser verdadeiramente livre. Livre por quem? Jesus falou: se o Filho do Homem te libertar, aí você será livre. Eu acho que é assim mesmo que nós vamos ler. 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Aqui ele está dizendo que aquele que é escravo, ele não fica sob o poder de Deus eternamente. Ele está escravo, ele está agora. Mas no dia do juízo ele vai ser eliminado. Mas e o filho de Deus? Ele vai viver eternamente. E você, não sendo escravo do pecado, sendo livre por Jesus Cristo, você vai viver eternamente também junto com Jesus. O 36. Agora Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está vendo aí? 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Aqui tem pessoas que acham que é filho de Deus e que tem o Espírito Santo. E se eu falar isso aqui perto dele, ele fica com ódio de mim, que só falta querer me enganar. Você está entendendo? Ele disse que é filho de Deus. O que Jesus falou? Se alguém bater no teu rosto, dá o outro lado para bater. Vai você chegar e falar perto de um desses crentes que não guarda o sábado, falando dessa maneira que eu estou falando aqui, que eles querem me bater. Você está entendendo? E eles pulam em cima mesmo. Quer dizer, se fosse filho de Deus, ele falava: eu vou orar por este homem. Não era isso mesmo? Eu vou orar por este homem, que este homem, ele não tem entendimento da palavra de Deus. Vamos orar, irmão, por ele. Mas não, vamos meter o cacete nele. Você está entendendo? Vamos pegar ele e dar um porco para ele parar de falar essas coisas. Quer dizer, é filho de Deus dessa maneira? Isto é o fruto do Espírito? O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, é longanimidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio. É isso que é o fruto do Espírito. Ele diz que está com o Espírito e não quer partir para cima para brigar com essa pessoa. Se a pessoa falar essas coisas. Mas o povo parece que está cego, não enxerga a verdade. Não enxerga a verdade para poder sair da mentira. Então, aqui, irmão, vamos para o 39, 38. Jesus fala: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Então, veja bem, os nossos pais, o que eles foram no caminho ali do Egito para Canaã? Totalmente rebelde contra Deus, desobediente a Deus. E Jesus está dizendo: olha, vocês que dizem que são filhos de Abraão, vocês estão fazendo o que vocês viram os pais de vocês fazer. A desobediência a Deus. E eu faço aquilo que eu vi em meu Pai, lá no céu, na glória que eu tive, antes de vir para cá. Agora o 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim,
que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Ou seja, eles estavam ali com ódio de Jesus, querendo apedrejar Jesus, querendo matar Jesus, e dizendo que era filho de Abraão. Jesus falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticavam as obras que Abraão praticou. Abraão foi uma pessoa temente a Deus e obediente a Deus e considerado o pai da fé. Quem é filho de Abraão é aqueles que obedecem a Deus, porque eles viram o exemplo de Abraão. A cidade de Abraão não fez isso. Isso, então Jesus está falando, Abraão não fez essas coisas que você está querendo fazer comigo, vocês estão querendo me matar e dizendo que é filho de Abraão. É, 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Está vendo aí? As pessoas querendo matar Jesus, indo contra as palavras de Jesus e dizendo que é filho de Deus. É isso que vocês têm que entender o que está acontecendo no mundo aí fora. É o que a gente está vendo aí fora. Exatamente. As pessoas dizendo que é filho de Deus, aleluia, glória, glória, e não faz a vontade de Deus e contra a palavra de Deus. Você está vendo aí? Agora é 42. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havia de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Olha, gente, vamos parar nesse versículo aqui, já estamos já no finzinho, olha. Jesus está dizendo, ó, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim de Deus. E o que diz João 13, 14? Vamos ver, 13, 14. Ou é 14, 13? Vamos ver, 13, 14. 14, 14. João 14, 14. O que foi que Deus disse lá para os judeus? Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Vocês amavam Jesus. E como se ama Jesus? João 14, 14. Ele diz, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei o que? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então Jesus está falando, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amavam. E se vocês me amassem, vocês guardavam os mandamentos. Vocês entenderam, meus irmãos? Para nós terminar, nós vamos terminar no 44. Nós estamos no 42, agora no 43. Tem uma coisa aí que eles não entenderam. Sim, sim, irmão. No 14. Se pedir alguma coisa em meu nome, Isso eu farei. Agora, eles não entenderam isso que ele disse, eu farei. Não entenderam que Jesus era Deus. Isso, exatamente. Cadê ele? Exatamente. Pois é, e aí, se pedir o meu nome, eu farei. Perdidos. Exatamente, com certeza. Aí ele fala, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então, agora, o 43. É o que nós estamos vendo aqui no mundo agora. Exatamente. O povo estão só querendo as bênçãos sem obedecer os mandamentos de Deus. Então, o 48, 43. 8, 43. Volta as duas coisas. Qual a razão aqui de Jesus? Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Está vendo? E por que o povo está em lugares errados? Porque quando você quer mostrar a palavra, eles não querem ouvir. Eles viram as costas e saem fora. Tem igreja que proíbe seus membros a ouvir um versículo da Bíblia falado por outro. Você já pensou que ignorância terrível? Se o versículo da Bíblia é a palavra de Deus, por que eu não posso ouvir? Porque o outro está falando porque não é da minha igreja. Eu ouço o R.R. Soares falar, eu tenho aprendido muito com ele. O Edir Macedo tem falado coisas maravilhosas, mas é um falso profeta. Você está entendendo? Até o diabo fala coisa boa, meus irmãos. Até o diabo fala coisa boa.
Mas ele fala boa hoje, amanhã fala ruim, para te enganar, para você cair. Você está entendendo? O falso profeta é assim. Ele está lendo a Bíblia, está lendo as palavras de Deus, bonito, mas não ensina direito, é falso profeta. Então, a Bíblia diz que aquele que não guarda os mandamentos é mentiroso. Então, se ele está falando palavras aqui, Deus está considerando ele como mentiroso porque ele não obedece o que Deus manda. Ele está falando algumas coisas certas. Mas como ele não obedece, Deus não aceita pela metade, ou é tudo ou nada. Então considera ele como mentiroso. O 44, que é o último que nós vamos ler, o que é que Deus fala para os... Jesus Cristo fala para aquele que é mentiroso, aquele que não guarda os mandamentos? Vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se eu estou numa igreja que não guarda os mandamentos, eu estou numa igreja de mentiroso, aonde, no fim, se eles não se voltarem para Deus enquanto a porta da graça estiver aberta, eles vão se tornar filhos do diabo, com certeza. Que Deus abençoe todos aqueles que deram crédito à palavra de Deus nesta noite. Que Deus nos proteja. Vamos cantar o Deve Virar? Deve virar. Deve virar. Deve virar em casa. Deixa eu perguntar. Deixa eu ver se tem aí. 34. Vamos ter uma palavra de oração.
Querido e soberano Deus que habita nas alturas do céu, Amém. nós te agradecemos, bom Pai, por esse momento maravilhoso que nós passamos aqui, Pai, louvando e bendizendo o teu santo nome. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra maravilhosa, Pai, que encheu nossos corações, Senhor. Agora eu te peço, Pai, que o Espírito Santo fale em cada coração que aqui está, Senhor Deus, para dar crédito a essas palavras, Senhor Deus, e assim, Pai, passar a guardar os teus mandamentos, Senhor Deus, andar na verdade, Senhor Deus. Porque Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Amém. Para que todos aqueles, Pai, que guardaram os Teus mandamentos, tenham a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus pecado bem na frente, menina.